Quero fazer um caminho com vocês nessa manhã. Eu vou aqui para perto da cruz. Lembra do momento da cruz? Jesus foi crucificado. Ali nós lembramos que tinha algumas pessoas. João, Maria, a sua mãe, Maria Madalena, algumas mulheres que seguiam sempre Jesus. Jesus morreu. Todos esperavam que Jesus iria realizar tudo. Como ontem nós falávamos, tudo posso. Eles esperavam que Jesus realizaria tudo. Viria com o exército derrotar Roma. Viria solucionar todos os problemas. Mas eles esqueceram que o problema maior que Jesus veio solucionar foi aqui dentro. O problema do nosso pecado. O problema daquilo que impedia que um dia nós adentrássemos as moradas eternas. Mas aí Jesus morreu. Tiraram ele da cruz. Colocaram nos braços de Nossa Senhora. Depois levaram para o sepulcro. E aí eu quero lembrar para vocês, além de João que estava ali, os outros apóstolos, onde estavam? Os outros estavam, não sei se já estavam trancados na sala do cenáculo, mas estavam escondidos, com medo. Depois eu quero lembrar para vocês de dois mais discípulos, outros discípulos que estavam em Jerusalém esperando que Jesus fosse solucionar tudo, que Jesus fosse realizar tudo que todo mundo estava esperando. Dois discípulos voltavam de Jerusalém, cabisbaixos, abatidos, decepcionados. Ele dizia que iria realizar tudo, iria destruir o templo, reconstruir em 3 dias, curou muitos, ressuscitou a outros. Por que não fez? Por quê? Nós colocávamos a nossa confiança inteiramente nele. E vão aqueles 2 discípulos de Jerusalém para Emaús, voltando para casa, abatidos, desesperançosos. E aparece Jesus, e eles não conhecem, do lado, e vai andando com eles. E durante o trajeto, eles revelaram isso depois, mas eles disseram, não era verdade, que os nossos corações ficavam abrasados, quando ele nos falava das Escrituras, quando ele nos explicava desde os profetas o que aconteceria, como nós fomos cegos, como nós somos surdos para entender. Escutávamos a voz dele, ele falando, ele explicando, e aquilo não entrou no nosso coração, mas agora o nosso coração fica abrasado. Mas eu quero lembrar que Jesus apareceu para eles, depois sumiu. Depois Jesus apareceu na sala do cenáculo para os 12. Eles ficaram felizes, mas depois Jesus saiu e eles voltaram a ficar trancados no cenáculo. Jesus apareceu lá no mar da Galileia, mas depois sumiu de novo. E eles voltaram a se trancar no cenáculo. Tantos discípulos de Emaús que foram abrasados os corações. Tantos 12 que foram abrasados quando Jesus apareceu na sala do cenáculo. Depois Tomé disse, eu só acredito vendo, porque ele não estava na primeira aparição. Jesus apareceu, toca no meu lado, toca nas minhas chagas. Depois sumiu. E eles trancados no cenáculo com medo. Era um abrasado coração quando Jesus aparecia, mas ele saía, eles continuavam aquele medo tomando conta deles. Os discípulos em Emaús, nós não sabemos depois daquele episódio o que aconteceu com eles. Com certeza depois de eles estavam em Pentecostes, o coração foi abrasado. Mas o que eu quero falar, porque eu quero fazer uma diferença entre os corações abrasados ali dos discípulos em Emaús e ao mesmo tempo depois esfriados no cenáculo, trancados com medo. Os discípulos, os apóstolos, abrasados quando Jesus estava, depois frios. Abrasava o coração, depois esfriava. Agora nós vamos entender, e eu quero fazer um caminho com vocês, de como deixar esse coração que abrasa
e não mais deixar de abrasar. Não ficar, o coração é abrasado em um retiro, e depois, ao sair do retiro, volta os problemas, volta as situações e esfria novamente. Fica gélido às vezes, e às vezes endurece o coração. Como nós podemos fazer para que esse coração que é abrasado, que ele permaneça? Eu quero aqui um exemplo, sem querer me colocar como exemplo, mas nós precisamos testemunhar o que o Senhor faz em nós e o que o Espírito faz em nós. O Peter ontem falava, 39 anos que ele tem, falando do tempo que tem na caminhada, e por coincidência, não providência de Deus, eu também tenho 39 anos, igual o Peter, e Deus me encontrou, eu tinha apenas 13 anos de idade, A minha maior experiência com Deus foi no encontro de jovens da Renovação Carismática. Ali o meu coração abrasou de uma tal maneira que eu não sabia pensar em outra coisa a não ser Deus. Meu coração pulsava Deus, o Senhor. No ano seguinte, meses depois, com aquele desejo, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo. E aquilo foi o concretizar de toda a obra de Deus. O meu coração já estava abrasado, mas aí, meses depois, o Espírito Santo veio de uma tal forma. Eu imagino que foi como em Pentecostes. Não sei como foi lá, mas comigo foi muito forte. E aquele coração que já estava abrasado, abrasou ainda mais. Já passaram 27 anos. Desses 27 anos, 15 eu estou na Canção Nova. Desses, 5 anos como sacerdote. E eu digo para vocês, sem mentira alguma, não só para falar aqui porque é no encontro, mas eu falo isso em qualquer lugar, numa roda de amigos, com uma pessoa, falando com 1 ou 2 ou 3 em encontros, seja o que for, na missa, meu coração nunca se apagou essa chama. Nunca. Muitas vezes o mundo tentou apagar essa chama. Satanás, com suas tentações, com as muitas possibilidades. Eu tinha 13 anos, eu passei desde a minha adolescência, a juventude, o início da minha vida adulta. Mas eu digo para vocês que a cada dia aumenta. Parece que naquele dia que eu me prostrei para dizer que eu estou morrendo para mim mesmo, porque essa roupa preta que vocês vê do padre, não é uma grife, porque é uma moda só preto, não. O preto simboliza o luto. Eu morri para mim. Eu morri para mim mesmo para nascer para o Cristo. Isso é o significado. O preto é o luto de dizer, eu não vivo mais para mim, não posso viver mais para mim, mas viver somente para o meu Deus. E naquele momento que a ladainha de todos os santos era cantada e eu prostrado no chão, eu chorando muito, aquele momento o meu coração novamente se abrasou ainda mais. Mais ainda, fui tomado por um desejo tão grande por Deus. E eu digo, eu quero até o último respirar. Claro que, como nós sabemos que nós somos frágeis, mas eu digo que o meu coração não quer se apartar do Senhor. E é isso que eu quero que você deseje cada vez mais o Senhor. Como eu disse, não é para aquecer o coração, depois esfriar. Aquecer e esfriar. E nesse meio termo, se o Senhor voltar, se eu partir e eu estiver morno, se eu não estiver quente, se o meu coração não estiver abrasado, se o Senhor voltar nesse intermédio, o que é que vai acontecer comigo? Precisa arder aqui todo momento, arder a todo momento. Como ontem eu falava do tudo posso, quando Paulo falou isso na prisão, no sofrimento, mas ele dizia, viver para mim é Cristo. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver, eu viverei inteiramente para o Cristo. Mas para que esse coração seja abrasado, nós precisamos de uma coisa muito importante: querer. Deus, Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele não quebra a maçaneta para poder entrar. Ele bate a porta. E Ele espera o nosso querer. Assim como os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, nós estamos reunidos aqui. Alguns aqui nesse ambiente. Mas pela providência nós temos a transmissão. Que podemos estender essa sala do cenáculo para a tua casa onde você está agora nesse momento. Não pense que você está longe, distante daqui. Não, nós estamos juntos.
Essa graça da transmissão nos dá a oportunidade de estender essa sala do cenáculo. Como lá eles estavam no cenáculo em Jerusalém, aqui nós estamos reunidos no cenáculo em Presidente Venceslau. E se estende até onde você está nesse momento, meu irmão e minha irmã. Nós temos o mesmo objetivo que os apóstolos tinham, de receber a promessa do alto, o fogo abrasador, o Paráclito, o Auxiliador. O espaço está preparado, olha que lindo. Eu falei com o Peter, falando com os irmãos, o quanto zelo de vocês aqui em preparar o melhor para Deus, e é isso. Nós devemos todos os dias, não só como no espaço aqui, mas na tua casa, no teu quarto, preparar um lugar. Como lá no Evangelho diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em segredo. Isso deve acontecer todos os dias. Se eu não quero que essa chama se apague dentro de mim, eu preciso todos os dias entrar no meu quarto, fechar a porta, orar ao Pai em segredo. E no segredo Deus nos recompensará. Pode não ser o teu quarto, pode ser outro lugar, mas seja o lugar do encontro todos os dias. O cenário está todo preparado, assim como eles estavam no cenáculo em Jerusalém. Só falta uma coisa, como eu disse: o meu querer e o seu. O meu querer e o seu. Deus está pronto para enviar. Todo o ambiente é propício, mas agora nós precisamos saber se estamos prontos. Porque, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é a maior dádiva de Deus. É o maior presente que Deus poderia dar a nós. Tudo que Deus já te deu de graças, de bênçãos, seja de bens, seja de providência divina, nada se compara ao maior dom, à maior dádiva, que é o Santo Espírito, o Paráclito, o Advogado, o Consolador, o Espírito Santo. Se fosse para escolher entre tudo que Deus já fez na minha vida, na sua vida, escolha a maior dádiva, que é o Espírito. Atos dos Apóstolos 1. Eu vou citar várias passagens, não precisa abrir. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nesse texto nós temos 3 pontos importantes. Uma ordem, grava isso, uma ordem de Deus, uma promessa de Deus e a missão que Deus nos dá. Uma ordem, e ordem deve ser cumprida. Uma promessa. Para a promessa se realizar, eu preciso cumprir a ordem. E para que a missão seja realizada plenamente, eu preciso recebê-lo. Para aqueles que forem obedientes à voz do Senhor, a promessa se realizará. E o Senhor te usará da mesma forma que usou Pedro, a pedra, o primeiro papa, o chefe da igreja. Te usará como usou André, irmão de Pedro, que foi martirizado. Te usará como usou João, Tiago. Tiago foi martirizado. João foi o único que não foi martirizado, mas morreu anunciando o Evangelho na sua velhice. Ele te usará como usou Bartolomeu, como usou Simão, como usou Tadeu, como usou os discípulos, como usou Paulo apóstolo. Ele usará também a todos nós. A ordem é essa: ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Grava isso. Eu disse uma ordem, uma promessa, uma missão. A ordem: não se afastem de Jerusalém. O que é que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias? Lembra que eu comecei ali? Jesus, há poucos dias ali, tinha sido crucificado, todo aquele alvoroço, colocaram no sepulcro, o sepulcro se abriu, deram dinheiro para os soldados para dizer que não houve nada de milagroso e de ressurreição. Começaram a espalhar a notícia que os discípulos tinham roubado o corpo e começaram a espalhar tudo isso e perseguir os cristãos. Uma perseguição feroz. E Jesus fala para eles: não se afastem daí. Uma perseguição enorme, eles só podiam morrer. E Jesus diz: não se afastem daí,
Fiquem aí, fiquem. Olha ontem a pregação, é no sofrimento, vós sereis perseguidos. É aí, quando vocês forem perseguidos, quando passarem por provações por causa do nome de Jesus, alegre-se, porque você está no caminho certo. Permaneçam em Jerusalém, não se afastem. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto permanecei na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Da força do alto. Ontem eu falei a palavra central, permanecer, né? É um continuar, permanecer, e hoje Jesus fala, não se afastem. É preciso permanecer e em nenhum momento pensar em querer se afastar da presença de Deus. Como eu disse, para que Deus faça tudo, que o coração não esfrie esse fogo, eu não posso me afastar de nenhuma maneira. O que acontece se eu tiro uma brasa de uma fogueira quente ali, e eu tiro uma brasa aquecida, chega a estar vermelha, eu tiro e coloco longe. Ela vai com o tempo apagar, vai apagar. Se eu coloco novamente, ela reacende, mas se eu deixar afastada, vai se apagar. É da mesma forma nós, se nós vamos continuamente, dia após dia, nós estamos participando desse momento, desse encontro nesse dia. Se depois, no dia a dia, vier a rotina do dia, os problemas, as situações, e você não rezar, e você não buscar a presença de Deus, e você começar a deixar que o mundo te envolva, vai esfriar. Vai esfriar. Não importa a situação que você esteja, permaneça. Não se afaste. Um dos primeiros frutos da efusão do Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém foi vencer o medo dos apóstolos, tirar o medo deles. Lembra que Jesus encontrava-os, eles voltavam para o cenáculo com medo, trancavam a porta. Jesus aparecia novamente, eles se alegravam, mas voltavam e trancavam a porta. O fruto da descida do Espírito Santo tirou tudo isso deles, esse medo. Claro que em muitos momentos passou o medo dentro deles depois, mas a coragem que Jesus dava, a força do alto que habitava neles. Lembra, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria e disse, e ela, como se fará isso? E o anjo disse, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. É o Espírito Santo. Se a força do Altíssimo, o Espírito Santo, nos cobrir dia após dia com a sua sombra, o Senhor fará maravilhas na minha vida e na sua. Os apóstolos, depois de Pentecostes, eram presos, açoitados, diziam, não falem mais no nome de Jesus. Soltavam. Quando saíam da prisão, eles iam para o templo, no meio de todo mundo, publicamente começavam a pregar. Eram presos novamente, saíam da prisão, eles voltavam a pregar. O que é isso? Alguém que Jesus diz, fiquem, permaneçam em Jerusalém em meio à perseguição, depois do Espírito Santo descer, eles não têm mais medo de nada. Medo de proclamar a palavra. Quantas vezes nós já tivemos vergonha de proclamar que éramos do Senhor? Quantas vezes tivemos vergonha de fazer o em nome do Pai na frente de uma igreja, dentro de um ônibus, seja onde for, no teu trabalho, às vezes faz escondidinho assim, com medo. Não, faça, diga, proclame a sua fé, coloca uma cruz no teu pescoço, coloca uma camiseta mostrando, mas não só isso, você pode não estar com a camiseta, eu posso não estar com o Clésio, mas eu fiz a opção e nós de sempre estar com ele, porque isso é o sinal de que eu sou dele. Mas mais do que um sinal externo, as pessoas precisam olhar para nós e perceberem essa chama ardente em nós. Como? É perceptível. É perceptível às vezes no olhar, o nosso olhar daquele que é de Deus, daquele que está inflamado de Deus, o olhar brilha de santidade. Os atos, tudo é transparecido pela presença do Senhor. Quando o Espírito Santo veio naqueles corações abrasados pelas rápidas aparições, tornaram-se fogo que não se consome. Nos discípulos de Emaús, nos apóstolos, fogo que não se consome mais. E aqui nós vamos aprender a deixar esse coração abrasado.
Uma ordem já foi, não se afastem. A promessa: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Por que é que Paulo todo momento falava, mesmo na fraqueza, quando eu digo que sou fraco, aí que eu sou forte, é porque o Espírito Santo habitava nele a todo momento. E ele sabia que a força não vinha dele, a força vinha do alto sempre. Meu irmão e minha irmã, em muitas vezes, nós, sem proclamar às vezes, não precisa proclamar, mas com nossas atitudes, nós falamos que o Espírito Santo é fraco. Nós falamos que ele é fraco quando não confiamos. E aqui eu não vou dar exemplo de outro, eu vou dar exemplo meu. Quando eu fui ordenado diácono. E aí eu fui para a casa de meus pais. Eu sou natural da Bahia. E meus pais moram no norte da Bahia. E eu fui como diácono, com aquele fogo abrasador para fazer muitos batismos. E cheguei lá já, o primeiro batismo que eu fui fazer, eram 25 crianças. E foi interessante porque meu sobrenome é Batista de Carvalho. Batista, batizador, né? João Batista. E quando eu estava batizando as 25 crianças, quando eu fui batizar uma, eu perguntei o nome e disse Jesus. O nome da criança era Jesus. Aquilo um sinal para mim também. Mas beleza, fiz esse batismo. Depois o padre da paróquia disse: você pode batizar umas crianças lá no sertão? Eu digo: posso sim, vou lá. E ao chegar lá, eu cheguei com o tempo e fui conversando com as famílias lá. E eles foram me dizendo que tinha 2 anos que não caía uma gota de água do céu. 2 anos. Imagina, aqui já passou 2 anos sem cair água, sem chover, uma gota de água. Pois é, no sertão lá onde eu fui batizar essas crianças, tinha 2 anos que não caía uma gota sequer de água do céu. E daí eu comecei a fazer o batismo, veio a primeira criança e eu coloquei água. E aí ficava uma voz vindo, dizendo: profetiza que amanhã vai chover. E eu digo: não, eu imaginando, não, é a minha voz, porque assim me falaram que 2 anos que não chovia. E eu me compadeci daquilo e aquilo ficou na minha cabeça. E aí veio a segunda criança, eu coloquei: profetiza que vai chover. E eu olhava assim, porque a igreja era pequenininha e dava para olhar pela porta, pela janela. Eu olhava assim, não tinha nem uma nuvem, sequer como uma mão de um homem. Lembra lá do Antigo Testamento, quando ficaram olhando se aparecia uma nuvem? Não tinha uma nuvem sequer, nem um pedacinho. E eu digo: não, é coisa da minha cabeça. Veio a outra criança, colocava: profetiza. Veio a outra, batizei: profetiza que vai chover. E foi, acabou ali. Terminou, fui almoçar na casa deles lá, dos familiares. Voltei para minha casa e não falei nada. Eu disse: é da minha cabeça. No outro dia, um que foi comigo, né, me levar, ele passou uma mensagem para mim dizendo: padre, choveu torrencialmente aqui hoje. Encheu os açudes, todo mundo está feliz aqui porque choveu torrencialmente. Eu não falei, mas veja bem, não precisava eu falar. Deus só queria me usar como instrumento. Independente de mim, Ele faria. E Ele fez independente de mim. Mas eu duvidei da ação do Espírito. Eu duvidei da ação do Espírito. De lá para cá, sempre que o Senhor me fala, eu não escondo mais nada. Quando o Senhor me fala, quando o Espírito Santo vai falando em mim, eu falo. Porque naquele dia o Senhor quis me usar e eu não deixei Ele usar. Eu disse, pela minha falta de fé, eu disse que o Espírito Santo era fraco. Ele não agiria naquele momento. Claro, eu não disse com palavras, mas com minha atitude eu fiz. E aí a voz do Senhor ficava me dizendo: esqueceu que não é você que faz? Esqueceu que quem faz sou eu? Você é apenas um instrumento? E aquilo ficou gritando na minha mente. Esqueceu que quem faz sou eu? A força não é tua, a força é do alto. Meu irmão e minha irmã, não podemos duvidar. Onde estão os milagres e prodígios que Jesus disse? Ele falou que aqueles que o seguissem fariam milagres maiores do que Ele fez.
Lembra Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro, ao passar sobre o doente, eram curados. Claro que na palavra de Deus não tem todos os milagres de Jesus, mas dos que foram escritos, não tinha que Jesus curou com a sombra. Pedro curou com sua sombra, não Pedro, o Senhor curou. Onde estão os milagres? Porque nós somos seguidores de Jesus. Onde estão os prodígios? Onde estão as curas? Onde estão os mortos ressuscitando? Onde estão os doentes ficando sãos? Onde estão os cegos recuperando a vista? Os surdos recuperando a audição? Os mudos voltando a falar? Onde estão? Porque Jesus disse que nós faríamos milagres maiores. O que é que está faltando? Porque Jesus falou, profetizou. Está faltando nós deixarmos que o poder dele faça em nós. Porque esqueceu que não é você, esqueceu que não somos nós, é Deus. Não é a força de Deus. Não é a força de Deus que está faltando, mas é a minha fé. É o meu entregar-se inteiramente. Atos dos Apóstolos 2:38, Pedro falou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos para receber o dom do Espírito Santo em profusão, pois a promessa é para vós, a promessa é para todos, para os vossos filhos, para os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Portanto, arrepender é necessário. Arrepender de quê? Das nossas faltas, da nossa podridão, seja daqueles pecados pequenos, veniais, mas principalmente dos grandes e pecados mortais. Arrependimento é necessário para que a chama não se apague, para que a chama permaneça continuamente. A santidade se faz disso, por mais que caia no pecado, porque nós todos pecamos, mas é não permanecer no erro, se arrepender no mesmo instante. Após cometer o pecado, se arrepende, dobra os teus joelhos no chão e diz: Senhor, me arrependo de ter ferido o teu amor, um amor tão grande que tu me deste, e eu retribuí com infidelidade. Confissão frequente, confessar-se frequentemente. Ou você acha que o Espírito Santo vai habitar num templo sujo? O Espírito Santo não vai habitar e fazer tudo o que o Senhor tem se estivermos sujos. Uma promessa, uma ordem, uma promessa e uma missão. A missão: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A missão nossa qual é? A missão de vocês aqui, não sei que cidade está acompanhando, mas qual a missão na tua cidade? Aqui em Presidente Venceslau, proclamem com a vida de santidade, proclamem com o teu olhar, olhando para uma pessoa, que o teu olhar possa levar a Cristo àquela pessoa, que o teu escutar aquela pessoa que está passando uma depressão, está passando uma dificuldade, que ela precisa somente de alguém que vá lá e escute os seus lamentos. Está faltando o teu ouvir aquela pessoa que estava na igreja, que se afastou. Onde está? Onde está aquela pessoa que muitos dizem: se afastou, não sabemos onde está? Vai atrás, vai em busca, porque nós somos a continuação da missão de Jesus. Pedro e os outros foram a continuação da missão de Cristo. Paulo depois, e agora nós, aqui nessa cidade, nas cidades circunvizinhas, onde o Senhor te mandar, nós precisamos ser essa força do alto. Precisa surgir urgentemente vozes proféticas no nosso Brasil, nessa cidade, lá em Cachoeira Paulista, onde eu estou, lá na minha cidade, na Bahia, minha cidade natal, onde você estiver, precisa surgir novas vozes proféticas. E para a glória de Deus, eu louvo a Deus, porque aqui, nessa missão que vocês têm aqui, vocês estão sendo vozes proféticas, com a voz, com o tocar, com um acorde tocado, seja no teclado, seja no violão, no contrabaixo, as notas tocadas, seja na bateria, o som que sai ali, seja nas vozes. Vocês estão profetizando, vocês estão sendo vozes proféticas, usando a palavra de Deus cantada
que ainda mais toca os corações, aqueles que estão aqui, que pregam a palavra, que dos diversos ministérios, vocês estão sendo vozes proféticas. Mas lembre-se, o demônio está furioso e ele quer derrubar a todos nós. Mas lembre-se que o demônio já foi derrotado uma vez por todas. São Miguel já pisou na cabeça, já empunhou a lança em Satanás, já expulsou do céu, e ele já é um derrotado. Mas ele quer fazer derrotados outros como ele, e ele vai tentar destruir a nós. Mas lembre-se, Deus, por meio de Jesus, já venceu o inimigo, já venceu Satanás, já venceu a obra do mal. O Senhor pela cruz já venceu a morte. A morte não pode mais nos conter, porque a morte para nós que acreditamos e que estamos em Cristo é a passagem para a vida eterna e a vida feliz que nós temos, e o Senhor já prometeu. Buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Se prendam às coisas do alto e não às coisas daqui, porque se nós estivermos vivendo aqui, porque é um dom de Deus a vida, não enraizados nesse mundo, não crie raízes aqui, crie raízes lá na eternidade. Se você estiver fincado as suas raízes na eternidade, não aqui, o demônio nunca te destruirá, o mundo nunca te derrubará. Como diz no Veni Creato, na oração ao Espírito: afasta de nós o inimigo, contigo por nosso guia, todo mal evitaremos. Olha, afasta de nós o inimigo, contigo por nosso guia, ó Espírito, todo mal evitaremos. Olha, nós temos a receita para tudo, a receita para sermos vitoriosos, a receita para vencer toda situação é permanecer no Espírito, com o Espírito. A receita é essa. A receita, quando nós vamos no médico, nós recebemos a receita, nós compramos o remédio e olhamos a receita e fazemos tudo certinho ali para que sejamos curados da doença. Por que não fazemos a mesma coisa se o Senhor nos dá a receita nos mínimos detalhes para que nós possamos ser curados, ser transformados? Se o Espírito Santo age em nós como deveria, todo mal fugiria de nós. Porque o inimigo tem medo do Senhor. O inimigo tem medo daquele que reflete o Cristo. E mais ainda, não só ele afastará o mal de nós, quanto nós não sentiremos vontade de praticar o mal. Olha para isso. Além do inimigo não nos dominar, além dele bater em retirada, porque o Senhor está em nós, o Espírito Santo vai tirando de nós aquela vontade da carne de pecar. Claro que isso vai demorando, isso é um processo, é um ascese, um processo espiritual que nós vamos crescendo. Mas quanto mais crescermos no Espírito, nós sentiremos nojo do pecado, sentiremos nojo das coisas do mundo, sentiremos nojo quando o pecado aparece à nossa frente. A profecia de Joel, lá em 3:1-5, precisa ecoar em nós. Depois disso, acontecerá que derramarei o Espírito Santo sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Filhos, jovens, adultos, idosos, todos profetizarão se deixarem o Espírito Santo agir. Tudo está pronto para acontecer, mas muitas vezes somos nós que estragamos os planos de Deus. Deus é mestre em burlar os nossos estragos, em refazer os nossos estragos. Lembra o GPS? Quando nós estamos dirigindo com o carro pelo GPS e erramos o caminho, o que é que o GPS faz? Recalcula, né? Só que esse recalcular, às vezes vai demorar para chegar àquele ponto. O Senhor é mestre em recalcular os nossos erros. O Senhor é mestre em recalcular quando nós erramos o caminho. E muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor vai traçando o caminho, nós vamos seguindo, erramos e o Senhor vai recalculando. O Senhor vai tentando nos colocar novamente no caminho dele.
Mas se nós não nos afastarmos, vai ser muito mais fácil. Se nós permanecermos fiéis ao que o Senhor diz, vá por aqui, vá por ali, pela esquerda, direita. O Espírito, lembre-se uma coisa, sempre antes de nós cometermos um pecado, o Espírito Santo, isso é verdade absoluta, e você pode comprovar isso quando eu falar. Sempre quando nós estamos diante de uma tentação, antes de cometer o pecado, a nossa consciência acusa, diz, não vai por aí. Às vezes os filhos, né, os jovens, mesmo assim querem fazer, e vem a voz, Deus usando a voz da mãe ou do pai, não vai. Quando o Espírito Santo vê que o jovem ali vai fazer isso, aí ele usa de outras pessoas, usa do pai, da mãe, de alguém. Mas sempre quando nós estamos em uma situação de pecado, o Espírito Santo fala, não vai por aí. Resiste, eu sou a tua força. Sou eu que faço, clama por mim. O Espírito Santo às vezes vai quase implorar, clama só, pede, me chama, que eu faço a obra acontecer, eu venço por ti. Ezequiel 36, eu vos purificarei de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos, arrancar-vos-ei o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, e somente aí, depois disso tudo, dentro de nós, Ele colocará o Espírito. Olha, meus irmãos, como eu disse, o Espírito Santo não vai entrar na nossa vida. Claro, nós somos templo, já recebemos no batismo, confirmamos no sacramento do crisma, mas a ação poderosa do Espírito só vai ser presente, firme em nós, se acontecer isso que diz em Ezequiel 36. Nos purificará de toda a imundície do pecado que há em nós. E aí como é que nós somos purificados? Arrependendo dos pecados, confessando os pecados, recebendo a absolvição dos pecados. Nos afastará de nossos ídolos, de nossas idolatrias, de nossas traições, de tudo aquilo que vamos colocando a todo momento no centro da nossa existência, que não seja Deus. Arrancará de nós todo orgulho, Ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne que saiba amar, que saiba perdoar. Nos dará um coração de carne que ame, e somente aí vem o Espírito, em toda a sua força, com toda a sua unção, abrasando, queimando aqui por inteiro. Santo Agostinho diz uma verdade que confirma tudo isso. Deus não infunde os seus bens sem primeiro tirar os nossos males. Escuta bem isso novamente. Deus não infunde os seus bens em nós sem antes tirar os males. Sem antes tirar os males. E Deus não vai colocar o seu maior dom, a sua maior dádiva, o seu maior presente, o que Ele tem de melhor em nós, que é o Espírito, se antes não limpar aqui. Limpar a nossa vida, a nossa alma. Isaías 32, até que sobre nós se derrame o Espírito do alto, então o deserto se mudará em vegetação, a vegetação mudará em aspecto de uma floresta. Isaías 44, porque derramarei água sobre o solo sequioso, eu a farei correr sobre a terra árida, derramarei meu Espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre os teus rebentos. Olha, deserto, terra árida, eu lembrei lá do sertão, que eu duvidei. E não somente sobre nós, olha, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, sobre os teus. Quando o Espírito Santo vem em profusão, não somente nós somos invadidos, tomados, mas isso transborda para os nossos. Por isso que o Senhor escolhe pessoas dentro de uma família, dentro de uma casa. Você pode ser a pessoa que Deus escolheu dentro da tua casa para transbordar essa graça do alto, esse fogo abrasador que vai incendiar todos os teus, que vai abrasar os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, os teus pais, os teus avós, seja quem for. E o que fazer para que aconteça um novo Pentecostes em nós, como aconteceu, tirando o medo dos apóstolos, Maria Santíssima estava lá. O que fazer então? Para explicar isso,
como isso acontece e como nós devemos fazer, eu uso de um santo, um grande santo da Igreja Católica chamado São Boaventura. São Boaventura, sabe o que ele fala? Ele dizia: sobre quem vem o Espírito Santo? Sobre quem desce o Espírito Santo? E aí, por isso tem uma parte dessa canção. Essa canção ela está toda em volta nos ensinamentos, tanto dos Atos dos Apóstolos que eu citei aqui, Atos 1, Atos 2, mas de uns ensinamentos de São Boaventura, que ele diz: sobre quem desce o Espírito Santo? Sobre quem vem? Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado, nós te desejamos. Esse é um ensinamento de São Boaventura. Quando eu estava compondo essa música, e eu demoro a compor músicas, e eu fui estudar na teologia lá, o Tratado do Espírito, e eu peguei um livro do Raniero Cantalamessa, do pregador da Casa Pontifícia, do Papa. E ao estudar o livro, eu me deparei lá, tinha uma citação de São Boaventura. E dizia: sobre quem desce o Espírito? E ele dizia isso: nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Canta isso. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. E é isso que São Boaventura diz: o Espírito Santo virá sobre aqueles que convidam, sobre aqueles que esperam. E o Espírito Santo precisa encontrar em nós um coração que o ame verdadeiramente. As donas de casa que cozinham aí, que fazem um bom feijãozinho, né, uma boa comida. Lembra quando você está preparando aquele feijão e já está quase na hora ali, o feijão já está quase pronto, o maridão já está para chegar, os filhos chegando da escola, da faculdade. E daí toca uma campainha de sua casa e você vai atender, deixa o feijão lá no fogo. E daí a pessoa chega lá e fica na porta e você começa a conversar e a pessoa começa a falar e começa a falar uma coisa e outra. E você começa a pensar no feijão que se ficar mais um tempinho vai queimar e o marido vai reclamar, os filhos vão reclamar. E daí a mulher não para de conversar e você na porta doida para dizer vai embora. E a pessoa continua ali, tal. E daí você não acha mais saída para mandar embora a pessoa e você diz: entra. Só que você não quer que ela entre, você quer desligar o feijão lá, porque já está pronto. Muitas vezes nós convidamos o Espírito Santo dessa maneira. Muitas vezes nós falamos: Espírito Santo, entra. Mas é como aquela mulher que não está querendo mesmo que o Espírito Santo entre, mas é outra coisa que está no centro. Outra coisa. Infelizmente o Espírito Santo não vai fazer nada na tua vida se você não clamar da devida forma. O que o Espírito Santo muda, toca. Não se pode convidar o Espírito Santo e esperar que aqui dentro fique da mesma forma, porque o que o Espírito Santo toca muda. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você estiver disposta a mudar de vida, se não estiver disposto e disposta a mudar de vida, não clame o Espírito, porque Ele não vai entrar e fazer. Se nós não estivermos dispostos a mudar as nossas realidades interiores, e como eu disse, quando o Espírito Santo entra, Ele muda não só um pouquinho, Ele muda tudo. Ele vem e faz uma revolução na nossa vida. Revolução na nossa vida. Se você não estiver disposta a mudar a todas as realidades interiores, não clame. Se você não estiver disposta a sair daquele vício, daquele teu vício que está entranhado aí, se não estiver disposta a sair do pecado, a sair daquela realidade que você acha que ninguém sabe, mas Deus sabe.
Se você não estiver disposto e disposta a sair, não peça para o Espírito Santo entrar. Porque quando ele entra, ele causa uma revolução. E quando ele causa uma revolução, não tem esse que possa conter essa revolução. Aquele que é tocado pelo Senhor e volta à vida velha, esse não foi tocado pelo amor de Deus verdadeiramente. Porque quando o Senhor passa na vida de alguém, Ele transforma. Passou na frente de Pedro, vem, segue-me. Largou tudo e seguiu. João e Tiago, largou o barco, seguiu. Passou na frente da coletoria de impostos, só disse, vem, segue-me. Que força é essa? Que palavra é essa? Que olhar era esse que convertia de Jesus? Que só bastava olhar, dizer uma simples palavra, vem e segue-me. E alguém deixava tudo aquilo que ele tinha e seguia. Quando o Senhor passa na frente de alguém, Ele quer mudar a vida inteira. Portanto, se você quer, se você deseja, e se o Senhor, o teu coração estiver preparado com amor, o Espírito Santo vem. Ao mesmo tempo, quando você convida alguém, vai convidar alguém para jantar ou almoçar na tua casa, você convida com antecedência, a maioria das vezes, né? Para preparar o quê? O melhor para aquela pessoa. Talvez você vai saber qual é a melhor comida que aquela pessoa gosta. Você vai preparar os melhores talheres, colocar uma toalha limpa, perfumar a casa, limpar todos os cômodos, o sofá para antes do almoço, a visita se sentar. E daí quando aquela pessoa chegar na sua casa e você aparecer na porta, ela vai se sentir amada, porque você estava esperando e desejando a presença. E quando a pessoa entrar, sentir, né, a casa limpa, vai comer aquela comida saborosa, aquilo que ele mais gostava, ele vai se sentir amado. A visita vai se sentir amada. Da mesma forma é o Espírito Santo. Convide, espere. E quando o Espírito Santo vier, que encontre a tua casa totalmente preparada, limpa, preparada para aquele que deve ser o centro, porque nós somos templos dele. Por fim, só quero lembrar, lá em Apocalipse, de duas igrejas, das quais o Senhor mandava a carta. Laodiceia, conheça as suas obras, não és nem frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. O Senhor não quer mornos, o Senhor quer quentes. Frio jamais, mas Ele quer pessoas extremamente tomadas do fogo do Espírito. Ao anjo da igreja de Éfeso, conheça as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não suporta os maus, pusesse às provas os que não eram apóstolos, achastes mentirosos, tem perseverança, sofreste pelo meu nome, não desanimaste, mas tenho contra ti, que arrefeceste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu lembrei aqui lá do meu primeiro amor, que foi aos 13 anos, quando eu encontrei-me com o maior amor da minha vida, Jesus. Não sei quando foi que o Senhor te encontrou, o ano que Ele te encontrou, que idade você tinha, mas aquele dia deve ser um marco na tua vida, como fala aqui, o dia do primeiro amor. Quando Deus olhou nos teus olhos pela primeira vez e te seduziu, te chamou a estar do seu lado. E todas as vezes nós precisamos refazer, reaquecer aquele primeiro amor. Não deixar que se apague. Crescer a cada dia. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e retorna às primeiras obras. Fecha os teus olhos agora e lembra-te de onde caíste. Lembra de onde, quando começou a esfriar o teu coração. Lembra-te de onde começou o esfriamento. O que foi que causou? Foi um acontecimento aqui na igreja? Foi alguém? Foi uma traição? Foi uma decepção? Foi o que te tirou daquele fervor do primeiro amor? O que foi que aconteceu? O que foi que ocasionou? Lembra-te dos teus pecados, lembra das impurezas, e agora diga:
Senhor, eu quero limpar o meu coração, porque eu quero receber com toda a força o Teu Espírito. Nós desejamos, nós te convidamos, Espírito Santo. Aqui Tu és esperado, aqui Tu és amado. Vai dizendo isso, diga comigo: nós te desejamos, Espírito Santo. Diga forte: nós te desejamos, Espírito Santo. O Espírito Santo não virá sobre nós se não tiver o impulso, o desejo ardente de clamar: nós te desejamos, Espírito Santo. Grita isso: nós te desejamos, Espírito Santo. Te convidamos, Espírito Santo. Aqui Tu és esperado, aqui Tu és amado. E agora, de prontidão, se levanta e nós vamos cantando isso, até que o nosso coração seja abrasado. Essas palavras de São Boaventura, que são verdade para nós. Quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que convidam, esperam e amam, convidam, esperam e amam com um coração desejoso, ardente de desejo. Vem, Espírito Santo, eu peço aqui como intercessão pelos Teus, Espírito. Nós queremos. Vem sobre nós e causa uma revolução nos nossos pensamentos. Tira, arranca todos os pensamentos maldosos, impuros dos nossos pensamentos, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Que nada de pensamentos passados, pecaminosos, contra a castidade, possa vir a nos atormentar e nos querer levar para o chão, levar para a vida velha, levar para a vida passada. Nós não queremos mais desejar o passado, desejar os pecados, desejar, como Paulo fala, o esterco que nós temos como lixo, o que para trás ficou. Nós te esperamos, ó Santo Espírito. Vem sobre nós, porque aqui Tu és esperado. Nós estamos te esperando, ó Espírito Santo, não somente no dia de hoje, mas dia após dia. Quando você acordar, meu irmão e minha irmã, diga: vem Espírito, eu te desejo. Quando você, antes de pisar os teus pés, de tirar os teus pés da cama, que você percebeu: estou vivo, viva, diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, ao pisar os meus pés nesse chão, eu quero pisar nos chãos, mas guiados por Ti, ó Espírito. E durante o teu dia vai clamando, vai dizendo só isso: eu te desejo, eu te quero, eu te clamo, eu te amo, Espírito Santo. Antes de chegar a tua noite, você diz: Espírito Santo, no final desse dia, eu te quero, eu te desejo e eu te amo. E que a nossa vida seja somente esse desejar. Que as palavras desse grande santo da igreja, São Boaventura, doutor da igreja, como ele nos deu a chave de acesso ao Espírito, nós podemos fazer isso sempre, com nossas palavras, mas também com o nosso cantar. Nós te desejamos, te convidamos, aqui és esperado e amado. Cantemos isso. Nós te desejamos, te convidamos, vem, que és esperado. Nós vamos cantar isso várias vezes. Nós te desejamos, nós te desejamos, te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui tu és amado. Nós te desejamos e nós vamos crescendo nisso. Te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui tu és amado. Nós te desejamos, ergue os teus braços, te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui tu és amado. E agora explodindo, nós te desejamos, o ministério todo, nós te desejamos, te convidamos, vem, aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados pela tua glória.
Espírito de Deus, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abraça os corações. Espírito, deixa o Espírito Santo te tomar. Deus, explode o teu coração de desejo. Vem Espírito Santo, vem Santo Espírito de Deus. Aviva os corações, aviva a tua igreja, aviva as famílias que aqui estão, as famílias que nos acompanham na transmissão. Aviva a tua igreja, aviva os corações, abraça de desejos. Vem Espírito de Deus, vem Santo Espírito, vem sobre nós Espírito Santo, vem e ergue os teus braços e deixa o Espírito Santo orar em você. Que desça sobre nós aqui o novo Pentecostes, o novo Pentecostes sobre nós. Espírito Santo vem sobre nós. Sobre a tua igreja, vem Espírito Santo, aviva-nos, abraça-nos, incendeia-nos. E de repente veio sobre o cenáculo um fogo abrasador, um forte vento. Nesse momento, da mesma forma, o Espírito Santo vem com o seu fogo abrasador. Vai deixando o Espírito Santo tomar-te por inteiro. Não abre os teus olhos, não abre. Agora é o momento que o Espírito Santo vai fazendo a revolução na tua vida. O Espírito Santo vai purificando a tua mente. O Espírito Santo vai tomando conta da tua mente. Tudo aquilo que está no teu inconsciente, no teu subconsciente, na tua memória, Ele vai causando uma revolução aí. O Espírito Santo vai tomando conta de tudo que você sente agora. Sentimentos negativos que você tinha, o Espírito Santo vai tirando isso tudo e vai colocando dentro de você um desejo tão grande por Deus, por Ele, pelo Espírito. E você vai sentindo isso no teu corpo mesmo, você vai sentindo, porque Ele vai fazendo na tua alma, mas o teu corpo vai sentindo. O teu coração pulsa mais forte, de uma forma nova. E o Espírito Santo vai fazendo, tomando. Nós somos teus, ó Santo Espírito. Nós te pertencemos. Eis-nos aqui, ó Santo Espírito. Quero confirmar isso. Confirmar isso que o Padre está trazendo. O Espírito Santo está agora agindo em vários corações. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é esta: você que estava se sentindo impotente diante de algumas situações, incapaz. Essa palavra que o Senhor inspirava agora aqui no meu coração, você que se sentia impotente, incapaz diante de algumas situações, você está percebendo agora que o Espírito Santo está adentrando o seu interior
Interessante, você que estava se sentindo tão esgotado, tão cansado, é como se o Espírito Santo estivesse agora revigorando as tuas forças. Sente agora o Espírito Santo vindo em socorro. O Espírito Santo vindo agora. E até esse sentimento parece que você está recuperando até a força das suas pernas, do equilíbrio das suas pernas. Parece que está se fortalecendo o seu corpo. Corporalmente você está sentindo essa sensação. Obrigado, Senhor. E como diz o refrão dessa canção, queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, pela tua unção. Pela tua glória, pelo teu poder e pela tua unção. É profunda essa palavra, unção. Porque, queridos, talvez muitos se acham no direito. Ter o direito sobre algumas coisas é uma coisa. Agora, ter a unção é diferente. Obrigado, Senhor. Porque nós queremos ser tomados, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos tomados pela glória de Deus, pelo poder de Deus e pela unção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você não tem, mãe, só o direito sobre o seu filho. Você tem a unção de ser mãe do seu filho. Você não tem só o direito de esposa dentro de casa. Você tem a unção para ser a esposa, a mulher da tua casa, ser o marido, o homem da casa. Você tem a unção para ser o homem da casa. Você que é homem, pai, tome o lugar que é seu. Você é o homem da casa, as decisões passam pelas tuas mãos. Você tem a unção para isso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Bendito seja, Senhor. E rezando uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que foi plena e cheia do Espírito. Ó Mãezinha, ensina-nos a sermos cheios, plenos do Espírito, a fazermos tudo conduzidos por Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.